mês de maio, aqui no Rio, como em Salvador, marca o início de 3 eventos que eu considero interessantíssimos na vida dessas 2 grandes cidades e em muitas outras cidades brasileiras. O Trabalhador, 1º de maio, e as ruas aí nesse momento são invadidas pelas centrais sindicais, pelos sindicatos, pelas passeatas, em comemoração a esse grande construtor do Brasil, o Trabalhador. E também, uma série de festejos animam essa vida urbana. A festa de Corpus Christi e também a festa de Oxóssi. Essas 2 festividades também colocam, a sociedade, tanto do Rio de Janeiro como de Salvador, e talvez mais em especial a de Salvador, essa relação forte com o grande caçador da rua, o grande caçador iorubá, Oxóssi. E é interessantíssimo, aqui com o Lá, com esse festival de Oxóssi, traz a memória, daquele desse outro trabalhador escravo, desse homem, que em condições tão precárias teve uma influência fantástica nessa cultura brasileira. Mas Oxóssi, como conta a tradição, foi ele que deu origem às nações chamadas de Candomblé, denominadas como Quetu. E foi lá no final do século XVIII que 2 cidades importantíssimas, 2 cidades-estados desse reino iorubá foram completamente destruídas e todos os seus ocupantes vieram parar na Bahia, no Nordeste brasileiro como um todo, mas especialmente em Salvador, Recife e Maranhão. E muitos também foram parar no Caribe, Cuba, Chile. E esse é o momento em que o caçador, é maio, é o momento em que o caçador é comemorado. É um grande festival desses primeiros templos que animaram, essa vida e essa religiosidade negra no Brasil. E eu gostaria muito de lembrar um desses cantos que eu considero fantástico, porque ele fala justamente de um mito muito conhecido nas tradições das casas de Candomblé e que trazem escrito nessa memória esse caçador, esse Alaquetu, rei de Quetu. Então contam que talvez num maio perdido, imemorial, nessa memória africana, uma grande ave cujas asas tão grandes fazem sombra na cidade. E foi essa ave símbolo, das feiticeiras, daquelas que desorganizavam a vida social e trazem um pânico imenso a todas as pessoas que habitavam Quetu. E ela então pousa sobre a casa central, a casa do rei, e a população toda em pânico vai em busca do seu rei, lhe pede para tomar as providências. E o rei então chama os 3 maiores caçadores do seu reino. Um que tinha 3 setas, 3 flechas, conhecidíssimo pela sua pontaria, conhecido pela sua generosidade e pela sua capacidade técnica, de sempre trazer, prover a cidade com o alimento necessário.
Oxóssi é o grande provedor iorubá. E esse caçador de 3 flechas é chamado, levado até a praça central e atira as 3 flechas sobre o animal, esse animal que inspirava tanta dor, tanta aflição, tanta angústia, tanto medo. E as 3 passam de nela e não ferem. A população, mais uma vez, nervosa, pede ao rei para novamente tomar as providências. E chega o segundo caçador, o caçador de 2 flechas. O rei aponta para o local onde se encontra a ave. Ela é com gritos cada vez maiores de triunfo, né? E a população cada vez mais assustada. O caçador, o grande Odé, novamente atira suas 2 flechas e não atinge o animal. Ele retoma novamente, né, os seus gritos assustadores, e a população, cada vez mais aterrorizada, pede mais e pela 3ª vez ao rei para tomar as providências. Ele chama então o caçador mais jovem, né, menor, querer, pequeno ainda, né? Quer dizer, não tinha ainda a estatura nem o prestígio dos anteriores. E o pequeno caçador chega e faz as oferendas e pede então a Deus que oriente, né, a sua mão, que lhe dê firmeza e que dê a ele a segurança necessária para livrar o povo, né, da opressão e voltar a ter alegria e prosperidade na sua casa. Feito isso, a sua única flecha, que faz parte inclusive do seu nome, ele era conhecido como Otokanshoshu, quer dizer, o caçador que tem uma flecha. Ele mira o animal, mira a grande ave da destruição e atinge diretamente no coração. Ela cai e a sociedade toda, a aldeia, a cidade comemora a vitória do caçador. Quer dizer, essa história é cheia de grandes exemplos, né, de como é importante, né, essa relação com os deuses, com os ancestrais. Como é que é você prestar essas homenagens aos deuses, de alguma forma, a garantia, né, do sucesso. E o canto comemora exatamente isso, né? Fala querer, odeu, querer, odeu, olorixá, quer me machar, quer me maú, orixá, odei, Otokanshoshu, auau, odé, tierindé, auau, odé, tioquerã, odé, ibu, tincolá, odé, ibu, tincolá, babá, odé, ibu, ofaixé, ixeré, sorô. Aqui algumas palavras são muito claras. O querer, que é o pequeno Odé, o pequeno caçador, pede ao orixá, né, que permaneça em silêncio, porque o caçador está aí. Caçador, afague-me, proteja-me, para que eu possa, né, usufruir da sua proteção e da sua sabedoria. Orixá, caçador da floresta, aquele que só usa uma flecha, o Otokanshoshu, que era o nome dado a esse grande Odé, né, que aquele que só tem uma flecha, mas que não erra. Aquele que só tem uma flecha, mas é capaz de ser o filho de Irindé que vai levar aquela comunidade a voltar a ter a necessária segurança e paz.